Olá, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui. Ela está aberta em Mateus capítulo 10, versículo 8. Nós vamos estar falando um pouco acerca da ideia de cobrar para pregar ou cantar, né? Você já tem visto aí inúmeras posts, né? Inclusive eu coloquei um post agora há pouco no Facebook, né? E onde está havendo bastante repercussão. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que tem lá deixado seu comentário também na nossa postagem no Facebook, né? E também eu peço a você encarecidamente que aqui no nosso canal no YouTube, você aqui no Instagram, né? E também que vai passar esse vídeo, também se inscreva em nosso canal no YouTube, né? Galardoar de Ensino. Você está no canal Galardoar de Ensino, ensino de presente para você. As nossas redes sociais é v.alancalisto.31 é o nosso Instagram. No Facebook, Alan Calisto Tostes. E aqui, Galardoar de Ensino, ensino de presente para você. Então nós temos alguns pontos importantes para podermos trabalhar aqui acerca da ideia de cobrar, né? Nós estamos no YouTube também com uma série muito boa, tanto tempo na igreja eu não sabia disso, e um dos pontos será este, que nós trabalharemos um pouco mais demoradamente. Aqui nós estamos tentando falar o mais rápido possível para que você possa então visualizar melhor este conteúdo, ok? Então nós estamos diante de um texto que está relacionado à missão da igreja, que é a grande comissão. A missão da igreja é pregar o evangelho. E Jesus está falando e alertando aos seus discípulos sobre as questões, né? As questões que eles vão enfrentar quando dá missão, né? E essa missão é que ele vai chamar os discípulos, 12 discípulos, e você conhece muito bem a história, logo em seguida, Deus mesmo vai chamar os 70 discípulos e vai enviá-los também para pregar o evangelho. Eu estou falando de pregação do evangelho, não só no sentido de púlpito, como nós temos nos nossos dias, que inclusive foi um pouco deturpado, né? De um tempo para cá, década de 60, 70, né, havia muitas cruzadas evangelísticas, e nessas cruzadas evangelísticas existiam as pregações ao ar livre, né? Quantas vezes nós pregamos ali em cima, né? Literalmente em cima da estação de trem de Juscelino, pregando às vezes para as pessoas apenas que passavam ali. Quantas vezes fizemos isso na primeira igreja em que congregávamos, fazíamos muito culto ao ar livre, muitas cruzadas, né? E muitas pregações em palanques, em trio elétricos. Nós fizemos isso aí já por muitas vezes. E essa característica, ou esta caracterização, foi um pouco mudada, muito pelo fato de uma deturpação, né, e até uma aberração teológica em dizer que hoje não há necessidade mais de se fazer cruzadas evangelísticas. Alguns expoentes, inclusive, ainda acreditam que estas cruzadas evangelísticas pouco ou nada são acrescentados no reino de Deus. Meu posicionamento é que isto é uma falácia e é inclusive um veículo, intencional ou não, mas que é usado pelo inimigo para frear o crescimento da Igreja de Cristo e principalmente o crescimento dos pentecostais, porque são os que mais entravam neste meio, né? No meio do evangelismo de público, no evangelismo de boca a boca, né? Aquele evangelismo que a gente chamava o trio elétrico, e as cruzadas evangelísticas, elas todas estão sendo esquecidas, escanteadas, e isso é um problema, porque a igreja precisa fazer a missão, e a missão principal é pregar o evangelho, não só nos púlpitos, que isso também é evangelho, isso também é missão. Pregação para a igreja é uma das missões mais difíceis que existe no nosso meio, no nosso período. A pregação do evangelho. Tenho convicção de que para você pregar, né, talvez
por volta de 40 minutos, 45 minutos, 1 hora, né, de pregação equivale talvez a uma semana em cima de um texto, esboçando esse texto, orando a Deus, buscando a Deus, jejuando, se guardando no quarto da intimidade. Estou falando para um pregador sério. E o cantor da mesma forma, alguém que vai cantar daqui a uma semana, ele prepara a voz, ele prepara todo o processo da dicção, ele prepara ali o seu diafragma, num dia antes ou no mesmo dia um pouco antes, ele tem todas as técnicas que ele precisa para poder cantar naquele momento e ser um instrumento usado por Deus. Nós conhecemos todas as dificuldades que tanto os pregadores quanto cantores eles passam, né? Eles passam ao longo do seu ministério. E isso faz parte, porque o ministério é isso, né? Isso faz parte, porque o ministério não é apenas você hoje sair da sua casa, né, com uma mensagem, por exemplo, de micro-ondas, e você vai até a igreja e prega aquela mensagem totalmente requentada, sem nenhum poder de Deus, sem nenhuma autoridade de Deus, e acaba virando um discurso apenas. E isso Deus não quer. O evangelho, que um apóstolo Paulo já dizia, era chegado em determinado local e era chegado com o poder de Deus. Paulo tinha todos os conteúdos para poder chegar com persuasão, mas ele sempre falava que ele não queria chegar nos locais com palavras de sabedoria humana, de persuasão, mas ele ia até eles com o poder de Deus e pregava o Cristo crucificado. Nós sabemos tudo isso e sabemos as dificuldades que todo e qualquer pregador ou cantor conhece. Isto não embasa o eu cobrar para cantar ou pregar. Isso não embasa uma tarifa fixa para pregação e para cantar. Em nenhum momento a gente fala sobre a questão de você ter um material, né? E aqui às vezes alguém pode até dizer, se uma coisa é errado, ali Jesus foi nos cambistas também, que vendiam os instrumentos, vendiam os sacrifícios lá, e ele expulsou todo mundo, não pode fazer da casa do Senhor comércio. Só que ali ele está falando de sacrifício, né? Ele está falando de algo que era, de algo que era sacrifício, era o ritual ainda do Antigo Testamento, que as pessoas vendiam, né? Os sacrifícios já prontos. E o Antigo Testamento dizia que deveria haver sacrifício mesmo. O novilho, ele precisa ter sido cultivado, criado desde a infância. Isso era o Antigo Testamento, desde novinho, né? Por isso que era chamado de novilho, de até de 1 ano para baixo, porque representava a inocência, né? Representava a inocência e a pureza. Por isso que deveria ser branco, não malhado, representando a santidade e a santificação. Então isso tudo era um ritual, era um simbolismo, tá? Era um momento ali do Antigo Testamento que existia em que o sacerdote e o ofertante se uniam, né, ali numa espécie de um cerimonial, era um cerimonial, e que o pecado daquele ofertante iria para o animal que seria morto. Por isso o animal deveria ser sem mancha, sem mácula, deveria representando a santidade, sem defeito, representando a perfeição, e 1 ano para baixo representando a inocência. Tudo isso Jesus foi na cruz do Calvário, por isso Jesus é o Cordeiro Pascual. Então nós vamos identificar o seguinte, nós vamos identificar que ali nos cambistas, Jesus inclusive estava dando a lambada naqueles que estavam querendo ganhar dinheiro às custas dos pobres, principalmente. Às custas dos pobres, porque nós falamos muito mal do sistema governamental que nós pertencemos, mas estamos deixando sorrateiramente que isso entre, esta podridão, esta pilantragem, entre dentro das igrejas. E como é que a gente deixa entrar? Principalmente com os pastores, né, que fazem acepção de pregadores e cantores, não dando oportunidade, inclusive, a pregadores que estão iniciando hoje, para poder chamar pregadores de renome.
e que usufrui, né, daquilo que a igreja com muito suor e sacrifício conquistou, e pega 5 mil, 10 mil, 3 mil, R$1.000 e entrega na mão de um pregador como esse, que estipulou o valor. Você pode pegar 50 mil, 100 mil, R$1 milhão e abençoar voluntariamente quem você quiser. Isto é bíblico, porque oferta não se estipula, oferta é voluntária. Dízimo é estipulado, é a 10ª parte. Oferta alçada é estipulada, é um voto que alguém faz para uma determinada situação, objetivo na nave da igreja. São estipulados. Agora, oferta voluntária dá quem quer, quando quer, quanto pode dar e ofertar. Como é que você vai chamar algo que é estipulado de oferta? Pode ser tudo menos oferta. Nós falamos sobre a corrupção do Brasil, nós batemos o martelo na corrupção do Brasil, mas estamos ficando corruptos como o Brasil. Estamos ficando corruptos como o Brasil, que chamam os pregadores e cantores e pregadores cobrando R$30 mil, cantores chegando a absurdos R$90 mil para cantar 5 hinos dentro de uma igreja. 5 louvores, eu vou dar R$90 mil. É por isso que eles ostentam hoje. É por isso que há uma ostentação gospel. Saímos de um extremo e fomos para outro, porque antigamente sinônimo de ser crente pentecostal era pobreza, era andar com um sapato furado, era andar com a camisa de uma listra só. O tempo inteiro, como diziam os antigos. E aí a gente vai ganhando conhecimento, vai percebendo que havia uma certa ignorância acerca da ideia de pobreza, né? Acerca da ideia de pobreza, e aí a gente vai deixando as coisas começarem sorrateiramente a tirar o nosso foco, e aí daqui a pouco chegam os coaches da vida, os coaches gospel da vida, falando para você que você tem que vencer, que você tem que determinar, que você vai chegar, que você vai conquistar, que você vai triunfar, quando Jesus mesmo nunca disse que iríamos triunfar. Nós somos igreja em uma missão que precisa militar. A igreja não triunfa, a igreja milita. A igreja só vai triunfar no dia do arrebatamento da igreja. A igreja só vai triunfar aqui enquanto terra. Teremos aflições, teremos dificuldades, teremos situações adversas. Por isso que esses pregadores, pastores e cantores que cobram para pregar e cantar, eles já têm aqui na terra o seu galardão. Não vai haver galardão mais para eles. Olha a parábola do rico e Lázaro. Veja o porquê que o rico foi para o inferno e porquê que Lázaro foi para o céu. Ali está claro. Existem outras situações, mas na parábola está querendo mostrar isso. Veja que você viveu regaladamente todos os seus dias e este viveu com dificuldades. Agora este é consolado e aquele atormentado. O objetivo da parábola é mostrar: olha o que você está buscando na terra, é isso. Inclusive não sendo compassivo com o próximo, porque foi isso que o rico fazia. O Lázaro vivia à porta daquele, mendigando, pedindo. Mas esse não é o cerne desse vídeo. O cerne do vídeo é que é proibido, terminantemente proibido, cobrar para cantar e pregar. Uma coisa é você pedir que alguém o abençoe em algum material que você vai levar. Pedir para que alguém abençoe, não é estipular também. Porque tem gente que fala assim: eu não cobro nada, mas leva 50 livros meus lá e vende os 50, porque se você não vendeu os 50, eu não vou poder ir lá. Estipulou do mesmo jeito. Estipulou, está cobrando do mesmo jeito. Ou nós acreditamos que o Jesus que nos chamou para um ministério, não para um negócio, e não para um mercado picareta e pilantra que está acontecendo no meio gospel, no meio evangélico, principalmente no meio pentecostal. Mas assim como eu escrevi lá no Facebook, assim eu falo aqui.
Assim eu falo aqui. Essa mamata vai acabar. Em nome de Jesus isso vai acabar. Vai aproveitando aí as alianças que estão fazendo aí, ou você acha que não existe? Nós estamos financiando isso, quer queira, quer não. É um pastor que chega e liga para o pregador e fala assim: vem portanto, porque você é um pregador que arrebata multidões e a multidão vai após ele. Deus deu o nome para o camarada, aí o camarada usa o nome para coisa própria. Usa o nome que Deus deu para angariar fundos e benefícios e apenas para ele, para angariar capital para ele, para si mesmo. Pregadores ganhando 400 mil, 500 mil por ano. Pregadores ficando ricos e milionários por causa de 1 hora e às vezes 40 minutos de pregação. Ele leva 10 mil reais da igreja. Eu não sei qual é o mais podre, se é ele que cobra ou se é o pastor que paga. Quem é o mais podre? Eu não sei quem é que vai disputar para entrar no inferno primeiro. Ouça isso, porque isso é muito sério. Há muito tempo uma indignação, porque está tão claro na Bíblia, está tão claro no texto. E tem que entender o que nós estamos falando aqui. Eu não estou falando que você deva sair da sua casa. Às vezes o camarada não tem mesmo recurso nenhum. Eu sou a favor de que a igreja abençoe esse camarada, né? Hoje em dia nós temos a facilidade do Uber, mas antigamente não tinha. Então esse camarada era abençoado, né? Com a passagem. Poxa, meu irmão, vem aqui. Primeiro eu estou falando dos pregadores que cobrem, dos cantores que cobrem. Depois eu vou chegar nos pastores. Os pregadores que cobram. Poxa, Deus dá um nome a um cantor, a uma cantora. E esse nome já é suficiente para dar milhões de visualizações na internet. E que nós sabemos que dá recurso financeiro para ele, para ela. Para esse cantor, para essa cantora. Dá recurso financeiro a cada visualização. Existe um valor fixado pelo próprio YouTube. Para cada 1000 visualizações ele ganha um valor. Aí é só você contar, fazer as contas rapidinho. Existem cantores que têm 500 mil, 1 milhão, 1,5 milhão de visualizações na internet. Eu estou falando apenas do YouTube, mas o Instagram também paga, o Facebook também paga. Hoje nós temos o TikTok, também paga. Pô, será que quer ganhar dinheiro mais da onde? Nós podemos ver aí uma música só, mais de 30 milhões de visualizações, uma música só. Não vou aqui citar nome de música, né? Mas você sabe muito bem, uma música gospel deu mais de 30 milhões de visualizações em 6 meses. E outras músicas que são lançadas aí o cantor é chamado para cantar na determinada igreja, e aqui mais uma vez eu falo, poxa, o camarada está no Rio de Janeiro, uma igreja em São Paulo chama, eu estou falando de pregadores e cantores que não cobrariam, não deveriam cobrar, né? Imagina um cantor famoso, conhecido, que mora no Rio de Janeiro, que canta no Rio de Janeiro, uma igreja lá de São Paulo chama para louvar. Qual é a ideia? A igreja bancar esta passagem de ida e de volta para que ele possa se locomover do Rio de Janeiro para São Paulo, de São Paulo para o Rio, para que ele possa se locomover. Glória a Deus. Quando ele chegar lá, ele vai ter muito mais visualizações, ele vai vender os seus materiais, né? Vai conseguir se manter. Deus dá graça, é Deus que dá graça para o pregador e para o cantor. Quando entra na graça do povo, não há quem segure mais. Isso é Deus que fala. Olha o texto de Esther.
Quantas mulheres donzelas existiam na fortaleza de Suzã? Quantas estavam ali na fila para ser a nova esposa de Assuero? Mas é a Bíblia que dá testemunho, e Deus deu graça a Ester. Quantas moças não eram até mais bonitas que Ester? Mas o texto diz, e Deus deu graça a Ester. Então, se Deus deu graça a Ester, foi Ester que foi chamada. Quando Deus dá graça, ninguém segura. Deus abençoa. A missão quem dá é Deus. O dono da seara é Deus. Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo que agora os pregadores querem ser pregadores por causa do status, da fama e do dinheiro que vai ter. E do recurso financeiro que está já o esperando. Pregadores novinhos, aí mais novos do que eu, né? Porque eu tenho apenas 31 anos. Mais novo do que eu. E que às vezes até aceita por um período de tempo conselhos nossos, mas que não segura a pressão desse meio gospel, desse meio de podridão, porque nós não vamos nem entrar no critério aqui de que muitos desses camaradas fazem nos bastidores, e até financiado pela igreja que o colocou em um hotel, e sabe que esse camarada toma lá o seu uísque, o seu vinho, chama prostituta para dentro do hotel e depois vai para cima do altar, pregar no altar, que essa igreja pagou para ele ficar no hotel. Eu não vou nem entrar nesse critério aí, dessa podridão, dessa pilantragem. São safados, são picaretas. Sem vergonhas. Mas aí eu volto a dizer, de quem é a culpa? De quem é a culpa? É só dele que cobra? Ou é do pastor também que paga e financia esse camarada? O dia que um pregador desse famoso ligar, o pastor ligar para alguém, um pastor ligar para um pregador famoso e falar que não vai pagar mais, e todo mundo também falar que não vai pagar mais, eles vão começar a não cobrar. Porque só cobra se há alguém que paga, que financia. E eu vou aumentando o valor, começa com 1.000, começa com R$250, daqui a pouco vai para 500, daqui a pouco fica um pouquinho mais famoso no bairro, vai para 600, fica famoso no município, vai para R$1.000, daqui a pouco está 5.000, 10.000, e impressionantes R$30.000 por 40 minutos de pregação. Enquanto isso, há alguns, e aqui eu me coloco e me incluo neste meio, alguns que estão tentando ser sinceros e tementes no meio da podridão, há alguns que estão lutando, batalhando, orando a Deus, buscando a Deus, para Deus dar mensagens frescas, mensagens novas, iluminação do Espírito Santo, para Deus poder o levar para outros lugares. Aí não leva porque não cobra. Rapaz, que idiotice é essa, cara? Que mente! Aonde nós vamos parar, meu irmão? Quer dizer que o certo é o camarada que cobra 5, 10 mil da tua igreja? O certo é o camarada que pega e fala assim, não, eu preciso de um carro tal para poder me buscar lá no aeroporto, aí me deixar no hotel, aí do hotel eu preciso desse mesmo carro para me levar lá na igreja, aí da igreja eu volto com o mesmo carro para me levar para o hotel. Ou seja, ele quer um carro à disposição dele para desde que ele chega do aeroporto, e quem pagou o avião, a passagem de avião também foi a igreja. Quem pagou o carro, quem está colocando a gasolina no carro que vai levar e buscar o camarada, também foi a igreja. Quem pagou a hospedagem dele no hotel e põe ele no hotel fraco para você ver se ele não está reclamando.
Tem que ser hotel 5 estrelas, 6 estrelas, 7 estrelas. E vem um dinheiro limpo, um dinheiro limpinho, tranquilo para ele. 100 mil, 200 mil, 500 mil reais ano. Aí eu fico rico rapidinho, meu irmão. Assim eu fico rico rapidinho, mole, mole. Facinho. Agora, em nenhum momento eu estou isentando a igreja de abençoar um homem ou uma mulher de Deus que não cobra. O que eu estou indignado é que há uma inversão de valores. Há uma inversão de moral. Porque o camarada que cobra os 5 mil, ele é muito bem tratado naquela igreja. Ele é muito bem tratado. Eu estou falando aqui de mercado. Eu estou falando aqui de capitalismo. E no capitalismo e no mercado existe a ideia da troca. Agora, você está pagando o camarada, para receber uma mensagem. Você assina um contrato com ele para receber uma mensagem. Tá dando para entender isso? Você paga, recebe uma mensagem, mas suponhamos que essa mensagem não seja aquilo que você esperava. Não estou falando de mensagem de autoajuda, de ego, de levantar ego, mas não foi uma mensagem que você esperava. Você vai reclamar com o pregador? Imaginemos que vamos chamar uma cantora ou um cantor de nome. Aí quando ele chega lá, você pagou 10 mil reais para ele poder cantar 5 músicas. Quando ele chega lá, ele só canta 4. Você vai reclamar com ele? Vai reclamar? Fala a verdade, você vai reclamar com ele? Ô meu irmão, paguei você para tu cantar 5 músicas, tu só cantou 4. Você vai reclamar com ele? Ô meu irmão, eu paguei você para pregar 40 minutos, tu pregou 25 minutos. Você vai reclamar com ele de verdade? Fala a verdade. Não. Só que quando você compra um celular para você, na Casa Bahia ou qualquer outra rede de eletrodoméstico, quando você compra um celular para você, que o manual dele está dizendo algo, mas que o celular não condiz com o que o manual está dizendo, a primeira coisa que você diz é, você vai reclamar. Você vai pedir outro. A primeira coisa que vai vir na sua mente é pedir outro, no mínimo, que está na garantia. Agora olha onde nós estamos, olha para onde nós estamos caminhando. Olha para onde nós estamos caminhando. Eu tenho minhas dúvidas se quem cobra para pregar e para cantar entra no céu. Porque galardão ele não vai ter mais nenhum. Ele pode fazer o que quiser. Isso está claro no texto bíblico. Galardão ele não tem mais nenhum. Porque o que ele deveria ter, já teve em terra, em vida. E para quem conhece um pouquinho de escatologia, sabe muito bem que quando subirmos e acontecer toda a situação de grande tribulação, Armagedon, juízo das nações, grande trono branco, nós reinaremos com Cristo aonde? Aqui na terra. Então, para esse crente que cobra para pregar ou para cantar, ele já tem o galardão dele aqui na terra. Depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os textos que eu estou usando. Né? Os textos que eu estou usando é embasado, que não é texto sem contexto não. Igual muitos pregadores usam para poder cobrar. Aí sabe o que o pregadorzão usa? Ah, meu irmão, eu fiz curso, olha, eu tenho 2 faculdades, eu tenho livro à beça, esses livros eu tenho que comprar para poder dar um alimento melhor para a igreja. Você está comprando livros, você está fazendo cursos para o melhoramento do ministério que Deus te deu.
que Deus te deu. É Paulo que fala isso para Timóteo. Olha, aperfeiçoa o dom que há em ti. Deus deu um dom que nós vamos aperfeiçoando à medida da nossa experiência. Deus nos deu um dom e nós vamos aperfeiçoando este dom à medida da nossa experiência. Ou seja, sou eu mesmo quem o aperfeiçoo. Deus vai me abençoando e eu vou angariando livros. Deus vai me abençoando e eu vou construindo, né? Eu vou começando a estudar um pouco mais. Faço teologia, faço outros cursos. Deus vai me abençoando. Tá dando para entender isso? Como é que eu vou colocar nas costas da igreja de Cristo? Estou falando da igreja de Cristo. Vou colocar nas costas da igreja de Cristo para financiar as minhas conquistas, com o pretexto de que, senão eu vou passar necessidade, eu vou passar fome. Ué, você já viu alguém que está na missão do reino de Deus? Porque é isso que Mateus 10 está dizendo. Ele está garantindo que aquele que largar tudo para fazer missão dele, pregar o evangelho a toda criatura, ele vai suprir todas as necessidades. Ou você não acredita em Deus? Você que cobra para pregar e cantar. Ele supre todas as necessidades. Todas. Ou nós acreditamos nisso, ou então seremos mais uma geração que vai continuar cobrando para pregar, cobrando para cantar. Mateus 10:8 está claro. É a mensagem, é o que Deus nos deu. Olha aqui, ó. É o que Deus nos deu. Mateus 10:8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. De graça recebeste, de graça dai. Quer cobrar alguma coisa? Abra uma faculdade. Que aí sim, ali estará caracterizado como um capital. Você vai abrir uma faculdade, você vai abrir CNPJ, você vai ter que ter alvará, você vai ter que ter domicílio fixo, você vai ter que ter aí endereço de matriz, você vai ter que ter tudo. Aí sim, caracteriza como um capital. Ali você vai ter algo com fim lucrativo. Abra uma faculdade, abra uma instituição. Agora, pregação do evangelho e louvar a Deus como levitas e sacerdotes que foram levantados por Deus, é inadmissível que você cobre para fazer este ofício na igreja. É inadmissível e é pecado. É errado. É pecado. É erro. Agora, por outro lado, assim como é erro e pecado cobrar para cantar e pregar, assim também é errado que uma igreja receba um pregador e um cantor para louvar a Deus, para fazer com que a presença de Deus desça no ambiente. Não é ele que faz, entenda o que eu estou falando, tá? Não é o pregador e nem o cantor que faz a presença de Deus descer. Deus desce a presença quando ele quer. Não existe tempo e nem momento para o avivamento, para a glória de Deus descer. Mas existe, assim como no Antigo Testamento e no Novo, pessoas estabelecidas por Deus para fazer você adorar, para chamar nossa atenção para a exaltação a Deus. Isso é tanto o pregador quanto o cantor. E você que recebe um pregador e um cantor, de qualquer forma, como várias vezes fui recebido em várias igrejas, de qualquer forma, o camarada chama para pregar um mês antes. Não liga para saber se o camarada nem morreu. Às vezes o pregador que tu chamou até morreu, ele não cobra, aí tu não sabe.
Porque aquele que cobra, você está todo dia chamando. E aí, tá tudo certo? E aí, tá tudo beleza? Ó, nós vamos te buscar, hein? Ó, tá tudo perfeito? Ó, o senhor vai vir como mesmo? Ah, vai vir de avião, vai vir de iate, vai vir de helicóptero, vai descer no rapel, de asa delta. Aí você fica, tô falando pra pastor agora. Aí você fica em cima. Aí por várias vezes, eu que tive que pegar o telefone para ligar pro pastor, para dizer, pastor, está certo mesmo a nossa agenda aí, tal dia? Ah, irmão, tá sim, vem na paz. É isso que a maioria fala. Ah, irmão, tá sim, vem na paz, tá? Fica com Deus. Ou seja, isso também é errado. Isso também existe um peso para isso. E é por esse motivo, não venha falar, os pregadores não venham falar que é por necessidade, mas é por esse motivo que muitos pregadores cobram. Não estou falando que o pregador está certo. Ele está errado como foi esse post até agora. Mas é por esse motivo, por causa de pregadores, por causa de pastores desse naipe. Fazer isso com determinados pregadores, principalmente os pregadores que estão começando, não liga para saber se está certo ou não, né? Não liga para poder saber se o camarada morreu ou não. Não liga para poder, porque imprevistos acontecem. E aí você não sabe se o camarada vai ou não. Agora, eu duvido ser tratado assim se fosse renomado. Porque todo pregador tem nome. Ele só não é renomado ainda. Mas o pregador que não é famoso é porque não foi renomado, mas ele tem nome. Aí eu quero ver se é um pregador renomado. Aí fica em cima. Então esse é o erro, esse é o errado. Assim como você ensina a sua igreja a ofertar na casa do Senhor, porque a oferta é voluntária e dá com liberalidade de coração, assim também a igreja em si, o Senhor como pastor tem que ensinar a igreja a ser hospitaleiro. É um dos dons de ministério, ser hospitaleiro. Alguém que está indo entregar. Ora, eu quero acreditar que você leva para a sua igreja pregadores que no mínimo, mesmo que não tenha ouvido nunca pregar, no mínimo tenha uma boa referência. E acredite que este pregador ou este cantor seja um verdadeiro homem e mulher de Deus. Levando em consideração que o pregador que você chamou é um verdadeiro homem de Deus, e que o cantor ou a cantora que você chamou também é homem e mulher de Deus, eu quero acreditar que ele está indo representar Jesus. Ele está sendo porta-voz do Espírito Santo. E como é que você receberia Jesus e o Espírito Santo? E não estamos falando de luxo, porque eu nunca quis isso. Eu prego desde os 15 anos de idade. Nunca quis isso. Prego desde os 16 anos. Não estamos falando de luxo. Estamos falando de que o que você faz para um, você deve fazer para outro. Eu fui pregar num congresso, que não vou falar o nome aqui por ética, apenas por ética, porque nessa igreja eu só fui uma vez. Pelo menos o pastor não me chamou nenhuma outra vez, porque para mim não tem isso também. Não tem essa questão. Mesmo que o pastor e a igreja não me receba bem, a gente volta até que Deus fale para não ir mais. E até isso eu tenho respaldo bíblico para nunca mais voltar numa igreja que não me recebe bem. Mas mesmo assim a gente volta por amor a almas. Por amor a almas. Porque no congresso salvou três almas para Jesus. No dia em que nós pregamos. Por amor à alma nós voltamos. Porque somos sabedores de que por mercê divina e por misericórdia de Deus estamos portando uma mensagem de Deus. Portamos uma mensagem séria. Uma mensagem teológica, lógica, mas uma mensagem espiritual.
uma mensagem que é misturada com a presença de Deus. Isso é por mercê divina, por misericórdia de Deus e graça de Deus. Deus tem nos usado. Mas temos base bíblica até para nunca mais voltar numa igreja que nem olhou na nossa cara. Nunca mais voltar. Se alguma cidade daquela não vos receber, como recebe um profeta, sacode o pó daquela cidade e vai embora. Porque haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Está dando para entender isso? O peso que é você receber um profeta na qualidade de profeta ou não recebê-lo na qualidade de um profeta? Então isso é muito sério. Nós estamos diante de um texto que só esse texto, só o texto de Mateus 10:8 já é mais do que suficiente para poder embasar e nos dar base para dizer que não é bíblico cobrar para pregar e cantar. Então olha isso. Mas assim como não é bíblico cobrar para cantar e pregar, assim também não é bíblico não abençoar um homem ou uma mulher que esteja indo ser o porta-voz do Espírito Santo, o representante da boca de Deus na face da terra para a noiva de Cristo. É como se fosse Jesus falando com sua noiva, alertando a sua noiva, porque ele quer casar com a noiva. Então é preciso alertar, os pontos principais precisam ser acertados para o dia do casamento. Só que o que a maioria dos pastores querem? Eles querem coaches nos púlpitos de suas igrejas, fazendo com que a igreja fique cheia, inchada, com 3.000, 4.000, 5.000 membros. Mas não querem falar a verdade para o seu povo. Para o povo, o rebanho que Deus colocou. Porque eu acredito que foi Deus. É no meio do caminho que o pastor perde parece que fica com amnésia de todas as promessas que Deus fez no passado, da onde ele estava, onde Deus o colocou. E aí o glamour, a pompa, né, acaba pegando esse pastor de uma tal forma que ele acha que ele é até o dono da igreja. Existem pastores que acreditam que ele é o dono da igreja. Ele pode ser o dono do terreno, dono do carro, dono do púlpito, né? Ele pode ser dono de tudo, menos dono da igreja. O dono da igreja é aquele que usa o pronome possessivo minha. A posse da igreja é de Deus. Jesus mesmo disse: a porta do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então ele é o dono da igreja, Jesus, mais ninguém. Você pode ser o dono do templo, do terreno, do adro, mas o dono da igreja é Cristo. E ele vai pedir conta. Ele vai pedir conta de como você tem conduzido a igreja de Cristo, o rebanho de Cristo. Né? Existem pastores que estão... Eu não sou contra você fazer administração. Eu não sou contra você fazer, por exemplo, marketing. Isso é tudo válido. Mas existem pastores que fazem para aprender a administrar como se fosse uma empresa, um negócio. Um negócio. E sabe o que eles fazem? Quando o negócio não está indo bem, eles fazem uma reunião com a cúpula para saber o que não está indo bem. Ah, será que a igreja está pregando pouco? Será que a igreja está orando pouco? Será que a igreja está jejuando pouco? Não. Será que a igreja está dando um retorno viável? Bom. Por que a igreja caiu a produção da igreja? Por que caiu a produção da igreja? E aí é onde entra, por exemplo, a massificação de determinada área que está em defasagem. Qual é a massificação? Principalmente com as revistas de escola dominical.
Se a igreja não está indo muito bem, né, você vê muito isso na pandemia, né? Na pandemia veio, por exemplo, revista da Escola Dominical que dizia a respeito de você não sair da igreja, não ser um desigrejado. É até viável, mas qual é a origem disso? Será que o medo dele é realmente que você saia e vire um desigrejado, e depois um cético, e depois um apóstata? Ou é que você saia para que ele perca ainda mais a produção? Se é que você está me entendendo. Mão de obra. Ou seja, isso é errado, é você lidar com a igreja como se fosse apenas uma empresa e não uma grande seara, um grande campo com ovelhas que precisam ser tratadas. Pastores hoje não querem ter trabalho. E é mais fácil pegar um pregador desse, um pastorzão desse aí, de fora, entretém a igreja. Entretém a igreja. Leva seus 10 e 30 mil reais. A igreja fica rindo à toa. Fica brincando à toa. Vai embora. E a gente dá um levante na finança da igreja. Mas eu quero acreditar que ainda há remanescentes. Há remanescentes que não vão deixar. Eu sou um deles. Que não vão deixar que isso se torne generalizado. Vai haver remanescente na terra sempre. Vai haver ainda 7 mil joelhos que não se dobrarão. Vai haver. Eu quero acreditar que seja você. Eu quero acreditar que sejamos nós. Que possamos revolucionar. E falar com esse público mais jovem aí. Porque tem muito pregador novo aí, jovem. 18, 16. Que nós acabamos nos vendo neles. Que assim como eu comecei com 16 anos de idade pregando em púlpito, e com 15 anos já era professor de escola bíblica dominical para adolescentes, assim também eles estão começando com aquela ânsia, com aquela expectativa de tornar-se um pregador conhecido, um pregador de nome, um pregador que vai pregar nos Gideões, como eu assim acreditava. Mas que eu acredito que vai acontecer com eles, possa acontecer com eles, mas a nossa obrigação é que aconteça com eles no tempo de Deus e no soprar de Deus, no momento de Deus, e quando ele chegar lá, ele não se misture com a podridão existente nesse meio e não comece a cobrar, para cantar, para pregar. Existem outros apetrechos embutidos nessa podridão que nos dariam aí mais de 2 horas de live, de vídeo gravado. Mas nós vamos parar por aqui para dizer para você: não cobre para pregar, não cobre para cantar nas igrejas. Vá com voluntariedade. Vá com amor no coração apenas. Vá com amor pelas almas e acredite que você orando, jejuando, as almas serão salvas pelas cordas vocais quando você louvar. Almas serão salvas pelo teor da mensagem que você vai pregar e pela presença de Deus que você vai buscar. E acredite que mesmo que aquela igreja não o receba como você merece, porque o verdadeiro merecimento vem daqueles que não cobram. E não estou falando de uma pessoa que não cobra, mas que é ruim, que nós conhecemos pessoa ruim. Não cobra, mas são ruins. Eles não buscam a Deus, eles não buscam a face de Deus, eles não oram, eles não buscam a Deus, eles não jejuam, eles não leem Bíblia.